na Bíblia. Foi o nome dado ao papel da casca desta planta, que atingia de 2 a 4 metros de altura, e se fazia as folhas para os manuscritos. E estas eram de 15 a 27 centímetros de comprimento. Do papiro se extraíam tiras, as quais eram coladas umas às outras, transformando um rolo de qualquer extensão. O que é pergaminho? Outro material empregado na Bíblia, do latim pergamina. Segundo Plínio, o nome pergaminho teve origem no caso acontecido ao rei Pérgamo, Eumênes II, em 160 a.C. Este rei planejou formar uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. O rei desse país, por inveja, proibiu a exportação de papiro para Pérgamo, obrigando Eumênes a recorrer ao processo de preparar peles para a escrita. Isso promoveu o surgimento de um novo método de prepará-las, tão aperfeiçoado que a cidade ou estado deu o nome de Pergaminho, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13. O que são os manuscritos? Manuscrito é uma palavra de origem latina, ou seja, manus, corresponde a mão, e scriptus, a escrito. Um documento manuscrito quer dizer que foi escrito à mão. No passado, todos os documentos eram escritos ou copiados à mão, e os textos bíblicos nos foram transmitidos através dos manuscritos. A Bíblia divide-se em duas partes. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés até cerca de um século antes de Cristo. Nos diversos livros desta coleção acham-se os principais fatos históricos e outras manifestações da vida espiritual desse povo. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico, com ligeiras exceções. Esdras 4, 8 a 8, 18 e 7, 12 a 26, Jeremias 10, 11, Daniel 2, 4 a 7, 28, escritos em aramaico. 3 séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego em Alexandria por 70 letrados, versão dos 70, no ano 285 a.C. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento língua de Canaã, Isaías 19, 18, e língua judaica, Isaías 36, 13 e 2 Reis 18, 26, 27. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros. Estes estão divididos em 3 classes. Quais são? Primeiro, 17 livros de história, de Gênesis a Esther. Segundo, 5 livros de poesias, de Jó a Cantares. 17 livros de profecias, de Isaías a Malaquias. O Antigo Testamento é composto de obras de autores diversos como Moisés, que foi príncipe e legislador, Josué, general, Davi e Salomão, reis e poetas, Isaías, estadista e profeta, Daniel, primeiro-ministro, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós, homem do campo, e de vários outros assuntos. O Novo Testamento contém 27 livros, e esses estão divididos em 4 seções. Quais são? Biografia, em 4 livros, os quais são Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. História, 1 livro, Atos dos Apóstolos. Doutrina, 21 livros. São as 21 epístolas, ou seja, cartas de Romanos a Judas, sendo que 9 delas foram dirigidas às igrejas, sendo elas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. 4 foram dirigidas a indivíduos como 1ª e 2ª a Timóteo e Tito e a Filemon, e uma dirigida aos Hebreus, que é a própria carta aos Hebreus. 7 são universais: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Profecias, 1 livro, Apocalipse, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento?
O Antigo Testamento foi escrito antes e o Novo Testamento depois de Cristo. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quando aconteceu a divisão da Bíblia em capítulos? No ano 1250 d.C. pelo cardeal Ugo Sancto Caro. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão a Stephen Langton, falecido em 1228. Quando foi dividida a Bíblia em versículos? Aconteceu no ano 1551 por Robert Stevens. Quem é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. Quantas Bíblias existem? A Bíblia é totalmente exclusiva, existe uma. Qual o assunto central da Bíblia? Jesus Cristo. Quanto tempo levou para